Seja muito bem-vindo, você que está acompanhando o nosso primeiro episódio do Bússola Cast. Meu nome é Victor, eu faço parte do grupo Sexual e Masculino do Bússola Sexualidade. Trabalhamos com homens que têm algum tipo de dependência em vício sexual. Tenho trabalhado com o Saulo, que está aqui com a gente hoje, é nosso convidado, há quase uns 2 anos, mais uns 3 anos quase. Aproximadamente. Então, tenho trabalhado com o Saulo. E hoje sou um dos anfitriões aqui do nosso primeiro episódio. Bom, eu sou a Bianca, estou aqui junto com o Victor como uma das hosts aqui do podcast. Sejam todos bem-vindos. Me apresentando um pouco, então, eu trabalho no Bússola há mais ou menos 2 anos ali junto com o Saulo. Tenho cuidado da parte da comunicação e alguns outros pontos aí também. Então, sejam muito bem-vindos novamente. A nossa ideia aqui realmente é a gente ter um bate-papo junto com o Saulo, conhecer um pouco da história dele, né? E em todos os nossos próximos episódios aí também, o nosso objetivo é sempre trazer esperança, falar um pouco sobre prevenção também, discutir alguns temas relacionados à sexualidade que estão acontecendo aí na atualidade, que é sempre importante a gente discutir e trazer essa questão de consciência e informação sobre isso também. E nada mais, para honrar e prestigiar o primeiro episódio, ninguém nada menos que o Saulo Navarro. E eu gostaria de saber, antes de tudo, quem é Saulo Navarro? E você não é de Curitiba, né? Não. Eu sou natural de Contagem, em Minas Gerais. Vivi lá até os 14 anos. E respondendo essa pergunta, né, quem é Saulo Navarro, eu vou aqui para a palavra de Deus, né? Hoje eu sei quem é Saulo Navarro. João, capítulo 1, do versículo 10 ao 13. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aqui diz, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, quem é Saulo Navarro? Eu falo, sem sombra de dúvidas, que eu sou filho amado de Deus. Mas antes eu não sabia quem eu era. E eu nasci em Contagem, como eu falei, né? Morei lá até os 14 anos. Um menino tímido, introvertido, que não gostava de futebol, não gostava de Fórmula 1, não gosto até hoje. Nem de futebol gosta Nem hoje. de futebol, né? Mas lá eu tive assim... uma infância que, se eu pensar muito bem, eu até sinto saudades dela. Mas tem alguns pontos que também foram muito ruins, que pesam às vezes, né, nessas lembranças aí. Mas a minha infância lá, ao lado de primos, primas, tios, né, a família, a parentela toda em volta. E foram tempos que, nesses 14 anos lá, eu entendi hoje que foi parte da construção da minha sexualidade, da minha a formação de uma identidade que foi gerada em cima de dúvidas. Então, mas hoje o Saulo é filho amado de Deus, Victor. Amém. Daí você veio para Curitiba com quantos anos, mais ou menos? Então, cheguei aqui com 14, né, vim para cá porque o meu pai ele ficou desempregado lá em Belo Horizonte, veio para cá primeiro, Pontal do Paraná, trabalhar lá numa plataforma de petróleo. Nós ficamos em Belo Horizonte. E eu lembro que eu escrevia cartas para ele, né? Na época eu estava com 13 anos, eu escrevia cartas para ele, sentia saudade do meu pai, né? E a proposta era a gente vir depois. Aí, passado um tempo, veio minha mãe, eu, outro irmão mais velho, 1 ano, e uma irmã veio conosco para cá. E aqui muita coisa aconteceu, né? Minha mãe batista, e até então eu ia na igreja batista com ela, escola dominical,
chegou um tempo que não queria mais aquilo ali. Eu achava tudo muito chato e decidi, não vou mais para a igreja. E aqui, Victor e Bianca, para mim é muito claro que o que foi construído lá em Belo Horizonte, lá em Contagem, né, com relação à minha sexualidade, aqui em Curitiba, quando eu cheguei com 14 anos, o cenário começou a ficar mais complicado para mim, porque eu vim um pré-adolescente para cá, trazendo conflitos, dúvidas, incertezas, né, inseguranças, e aqui eu tive contato com um meio, né, através da escola, principalmente, né, e mais para frente na juventude com o trabalho, a minha sexualidade foi corrompida. Eu acabei depois assumindo uma identidade que não era o que Deus tinha para mim. Mas aqui eu comecei a estudar mais, trabalhar, veio o primeiro emprego, veio estágio antes, aí fui para banco, 29 anos trabalhando na área bancária, mas aqui muita coisa aconteceu com relação à minha identidade. E uma pergunta, né? Você falou sobre quando você veio para cá, passou um tempo e aí você deixou de ter vontade de ir para a igreja. Sempre quando a gente tem essa parte de mudança, né? Seja de um lugar, de uma cidade ou qualquer tipo de mudança, a gente tem que fazer novas amizades, formar um novo círculo de amizades. Você acha que isso influenciou também para a tua saída da igreja, por exemplo? Talvez você tenha chegado num ambiente novo, talvez você não tenha se identificado tanto com essas pessoas, se identificou mais com as pessoas de fora de alguma forma? Sim, porque, veja bem, né? Na infância, muitas vezes eu era levado para a igreja de uma forma, você tem que ir para a igreja, e naquela época, eu estou falando para vocês dos anos 80, final dos anos 70, né? Então, assim, onde a estrutura não é como hoje, voltada à criança, à infância, a igreja de querer ministrar a palavra, era algo assim mais engessado para a criança. Mais né? tradicional, mais né? tradicional. Mais conservador em muitos costumes, né? Isso. Então, assim, eu ia, mas eu não sabia nem por que eu estava indo para a igreja. Eu queria ir para o zoológico, eu queria ir para o parque, né? Eu via meus primos e primas indo para outros lugares, eu queria ir, não, mas eu estava na igreja. E chegando aqui, por conta dessa carga que eu trouxe na confusão de identidade mesmo, eu na igreja tive dificuldades de relacionamento. Aliás, na escola também, né? Então, dificuldades relacionais. E, logicamente, fui me identificando com os grupos, né? Hoje são chamados de tribos, né? Então, as pessoas que eu me identificava, pessoas que gostavam de ir para danceteria, para discoteca. Ninguém mais fala isso hoje em dia. Pois é. Então, aqui, eu estava me identificando com essas pessoas, com as músicas, as baladas dos anos 80. Então, isso me chamou a atenção. Foi mais forte do que a igreja, né? Do que eu estava recebendo na igreja. Então, quando eu me vi frente a esse cenário, assim, puxa, eu posso, estou estudando, estou conhecendo novas pessoas, por mais dificuldade de relacionamento que eu tinha, de fazer novos amigos, foi acontecendo. Mas, de certa forma, foi me puxando para esse lado da noite, né? Mas eu acho que a maior crise de todo mundo é tipo, meus pais estão me levando para a igreja. Geralmente é o quê? Criança, adolescente. Tipo, eu não vou para a igreja. Ninguém tá indo para a igreja, não conheço ninguém de lá. Eu não nasci na igreja, né? Meus pais eram católicos, eu vim numa igreja católica. Mas não era praticante, né? O famoso católico não praticante. Daí meu pai levava para a igreja, mas o que eu vou fazer lá, ouvir o padre falar, né, na época? O que eu vou fazer na igreja? Negócio chato, eu quero estar em casa brincando, assistindo TV, eu quero sair. Sim. Acho que a maior crise de alguém que tá nesse vai para cá, vai para lá, é tipo, o que tem aqui fora é muito mais interessante. O que tem aqui dentro da igreja? Um louvor, a galera levantando a mão, né, alguém pregando lá na frente, né, então... Agora imagina eu com um pré-adolescente assim, sem saber quem era, né? Já vivia uma crise ali.
né? Eu já vivi uma crise, porque depois eu até posso trazer a questão da infância, como que foi essa infância lá em Belo Horizonte, né? Para que eu chegasse em Curitiba aos 14 anos numa crise de identidade, que eu nem sabia que era crise de identidade, hoje eu sei. Então, chegando aqui, com esta crise, me deparando com esse cenário de pessoas, o grupinho saindo para discoteca, se conhecendo, alguns experimentando cigarro, né, outros experimentando outras drogas. Então eu fui olhar esse cenário, fui me identificando, fui de certa forma, né, me sentindo pertencente a um grupo e fui me amoldando àqueles grupos ali. Quando eu vi, eu já estava lá. Né? Então, inicialmente, era um grupo que gostava de sair na noite, né, sexta-feira, sábado à noite, né, domingo à noite. E eu estava com eles. Né? Então, de certa forma, eu me senti até que estou aqui no meio de pessoas que são legais, são pessoas boas de conversar, de se relacionar. Mas aí o cenário foi mudando, porque eu fui buscar outro grupo, eu fui buscar outra tribo depois, por conta de chegar aqui já vivenciando uma crise interna. Então não teve escapatória, mas por conta de uma construção lá atrás. É interessante, né? Porque a gente vê o Saulo hoje aqui, pastor, casado, 2 filhas, né? Então a gente não consegue imaginar, tipo, quem que era o Saulo antes, né? A gente convive tanto com o Saulo que a gente não para pra pensar, tipo, como que foi a infância do Saulo? Sim, com certeza. Essa infância, Victor e Bianca, eu uso até como uma fala de prevenção, né? Porque assim, fala-se muito de prevenção ao abuso sexual infantil, prevenção às drogas, né? Mas não se fala de prevenção na área da sexualidade. Então assim, puxa, como trabalhar, como falar de sexualidade para a criança? Eu entendo que se naquela época, mas eu estou falando aqui dos anos, início dos anos 70, né? Eu nasci em 68, eu vou fazer esse ano 55 anos. Então naquele tempo lá, quem é que falava de prevenção ao abuso sexual infantil? Quem é que falava de prevenir que uma pessoa entre na homossexualidade? Hoje já não temos isso, né? É difícil você ouvir. Então assim, quando eu falo, minha infância foi lá com os primos, primas, né? Um menino introvertido, mas assim, eu queria trazer algo a mais para vocês. Algumas situações, né, que eu vivenciei lá que geraram crise na identidade. E por que eu estou hoje à frente de um ministério bússola, né, aqui na PIB Curitiba? Imagine, né, um menino tímido, introvertido, mimado, que não gosta de futebol, né? Eu não gostava de corrida de Fórmula 1, como eu falei. Imagina esse menino que não gosta das coisas de menino, tentando fazer parte do grupo dos meninos, né? Então, assim, foi muito difícil para mim. Então, assim, foi desgastante. Por quê? Eu não gosto do futebol, mas eu vou tentar, vou fazer um movimento para ver se dá certo. Eu quero fazer parte do grupo, do Bolinha. Mas eu não me sentia aceito por esse grupo dos meninos ali. Mas eu tentava. Eu lembro que no máximo eu brincava de carrinho de rolimã, descendo a rua com carrinho de rolimã, né? Ali era sopa, que joia, isso eu consegui. Mas agora, assim, Fórmula 1, futebol, foi complicado. Mas por não gostar, né, do que os meninos gostavam, eu comecei a ser rotulado. Então, assim, eu posso dizer que a minha infância, eu passei ouvindo assim, você é viadinho, você é bichinha, você é menininha. E isso foi me ferindo. Eu estava sendo ferido pelos meus iguais, os meninos que eu queria fazer parte do grupo deles. Aí, como proteção, o que eu fiz? Corri para o grupo das meninas. Então, eu ficava com as minhas primas, minhas tias, né? Um apego exagerado à minha mãe, que gerou uma dependência emocional que eu cortei com 33 anos de idade, essa dependência emocional. Então, eu me sentia acolhido no grupo das meninas. Aí, o que as meninas fazem, Victor, Bianca? Brincam de boneca,
brincam de casinha. Era o que eu brincava. Mas até então não tinha sentimento homossexual por ninguém. Ou, tipo, foi isso que culminou? Ou tinha alguma coisa dentro aí? Tipo, putz, eu tenho atração pelas pessoas do meu sexo, mesmo com essa idade. Ah, boa. Porque assim, ó, criança não tem desejo sexual. Então, assim, quando eu falava, né? Desde quando eu me sentia por gente, eu sentia alguma coisa. Né? Eu sempre achei que tinha algo estranho em mim. Mas o que é esse? O que você sentia, Saulo? Né? O que eu sentia? O que era algo estranho? O que é esse estranho, né? Você sentia como quando criança, lá com seus 5, 6, 7 anos, atração pelo mesmo sexo? Eu entendo hoje que não. Porque a criança não tem um desejo sexual. Isso vai acontecer, deveria acontecer na fase da puberdade, né? Mas aí então, Victor, eu senti algo estranho assim. Eu não me sinto aceito, eu sou carente, eu preciso de atenção, eu quero amor, eu quero ser amado. Né? Era o que eu sentia. Eu sentia uma tristeza porque eu não fazia parte. Mas o que eu sentia não era assim, eu sinto atração pelo mesmo sexo com 6, 7 anos de idade e por isso eu sou uma criança homossexual. Não existe criança homossexual. Vou falar algo que vai contra tudo que está se falando hoje, em 2023. Não existe criança transgênero. Né? A criança que hoje os pais lá estão criando o menino como menina, usando depois bloqueador de puberdade. Então, o que eu sentia era isso. Eu sentia um desconforto interno porque eu não fazia parte. Eu não me sentia pertencente a um grupo, né? Eu não me sentia aceito. Mas, assim, dizer que, quando eu tinha 5 anos eu já sentia atração pelo mesmo sexo. Não tem base isso. Se alguém me perguntasse, mas Saulo, você consegue precisar em que momento você sentia essa atração pelo mesmo sexo? Não foi na infância. Se uma criança ela está sinalizando que ela está ali com a área da sexualidade, né? Algo que não está ajustado, alguma coisa aconteceu com essa criança. Porque não é para ela ter desejo sexual, não é para essa criança buscar pela prática do sexo. Então nós precisamos entender, né, o que é que você está sentindo. Mas ouvir que eu era viadinho, bichinha, menininha, foi ferindo a minha masculinidade. Engraçado que o Isso bullying... pode. O bullying, tipo, ele leva a pessoa para um caminho. Né? No caso do Saulo, levou para homossexualidade. No meu caso, me levou para ter raiva. Me levou para tipo, criar meio que uma armadura externa, né? Um sistema de defesa, meio que um jeito de agir, um jeito de se vestir para poder repelir as pessoas, porque eu não tinha presença dos meus pais, né? E no Saulo levou para homossexualidade. Sim. No meu caso foi vamos dizer assim, um orgulho excessivo, digamos assim, de ser diferente, né? Na verdade. Então eu também fui para um outro extremo também, assim, de nunca, tipo, no começo que eu sofria bullying, assim, aí eu meio que ignorava a galera, assim, né? Então, tipo, eles faziam e aí eu não reagia, então deixou de ser legal, assim. E aí eu passei a assumir esse ponto de, tipo, eu sou diferente, então é legal, e é legal ser diferente, né? E eu nasci na igreja, então eu também queria muito mostrar isso, assim, tipo, eu sou cristã e sou diferente sendo cristã e pode ser diferente. Mas também foi para um outro extremo. Hoje eu vejo, assim, algumas coisas, assim, que eu preciso lidar também, que foi resultado também desse olhar diferente das pessoas sobre a gente, né? Não serve mais, né, para quem Jesus transformou a gente hoje, né? Exatamente. E acho que um ponto interessante também que você trouxe, né? Porque a gente sempre fala, né, que sexualidade não é apenas sexo, né? Não é apenas atração sexual. Então, pelo que você está falando um pouco aí da sua infância, você já tinha algumas questões em relação à sua sexualidade, quando a gente fala de relacionamento e tudo mais. E aí, a partir desse desconforto, você foi tentando encontrar outros caminhos para se sentir mais confortável com isso. Sim, porque a construção da minha sexualidade, ela não foi boa.
Então, assim, o que deveria ser a construção boa, correta? Assim, o Saulo, lá, lógico, nasceu com o sexo masculino, menino, hoje é gerado dúvidas, né? Menino, todas as pessoas que se referenciavam a mim, por conta do sexo ao qual eu nasci, as palavras que eu escutaria, que eu precisava escutar, poxa, que garoto legal você é, você tem tantos pontos positivos, Saulo, olha, que bom que eu sou teu pai, né? Você é um filho, ou seja, alguém estaria me direcionando, né? Então, principalmente porque a timidez e a introspecção no menino hoje, ele é deixado como uma presa muito fácil para ser pego por ideologia de gênero, esses movimentos, né? Então, quando a gente fala podemos falar de sexualidade para as crianças. Não é sexo. É sobre isso que eu estou falando aqui. O pouquinho que eu falei sobre mim, isto é sexualidade. É educação, né? É educação, como eu me via, como eu me percebia enquanto criança, enquanto menino, a forma como eu me relacionava com os meus primos, com as minhas primas, isso é sexualidade. Mas essa construção não foi boa. Então, assim, um exemplo, né? Eu lembro que eu estava brincando num monte de areia com os garotos ali que moravam na rua, e eles brincando com carrinho. Interessante que comigo tinha de plástico, assim, princesas. Eu brincava com as princesas. E eles com os carrinhos. Aí, numa conversa ali aleatória, um falou que estava gostando de uma menina ali do bairro, e eu falei, eu também estou gostando de uma menina lá do bairro aqui próximo, né? E eles deram risada, deram gargalhada daquilo. E eu estou falando para vocês assim de em torno de uns 8 anos de idade. Eles deram risada, né? Você não tem como. E eu pensei, mas por quê? Isso me gerou insegurança. Né? Naquele momento, eu não sabia que, para eles, eu não daria conta, porque eu era efeminado, gostava de brincar de casinha, de boneca, estava ali brincando com as princesas de plástico. Então, eles viam isso. Então, assim, a minha sexualidade, eu já estava sinalizando. Olha só, isso é prevenção, gente. Os adultos podem perceber. Né? O menino está ali fixado nessas brincadeiras, tem algo que precisa ser ajustado ali. Então, neste momento, eles deram risada, gargalhada, eu me senti inseguro. Então, foi lançada uma semente de insegurança na minha vida, na minha masculinidade, como eu ia me ver. Uma outra situação. Aí eu estava com uns 9 anos, né? Sempre nessa faixa etária. Eu brincando no quintal de casa com um primo e uma prima da minha idade, e quem estava cuidando de nós era uma tia. E ela me vestiu de menina, né? E eu gostei, porque era o que eu gostava, né? Eu me identificava com isso. Aí colocou lá uma saia comprida, lenço no rolo, no cabelo, passou batom, né? E eu fiquei brincando ali com aquilo. Mas assim, o portão da casa, ele era aberto. Então quem passava na rua via. E as pessoas que paravam ali davam risada, porque viram que era um menino que estava ali. E aquilo me feriu, me angustiou. Eu me escondi atrás de um monte de pedras e fiquei ali. Eu não lembro o que aconteceu depois, mas assim, eu fiquei angustiado, fiquei triste, me senti estranho, esquisito. Então, assim, o que aconteceu ali? Eu sei que foi um trauma, foi abuso, mas ali fez parte da construção da minha sexualidade. Não foi bem construída. Então, eu era assim, aquele garoto efeminado, toda a família sabia, mas ninguém falava nada. Por isso que eu tenho falado como é importante nós trabalharmos a sexualidade das crianças. A igreja pode ajudar também as famílias. Deve ajudar, né? Deve. Essa questão de trauma, se você sofreu bullying, Sim. e você não levou pra ninguém isso, você só guardou pra você, tipo, não vou contar pro meu pai, não vou contar pra minha mãe, vou simplesmente me fechar aqui. Porque daí isso tem a ver com o relacionamento familiar também, né? Porque, por exemplo, sei lá, quando eu tinha algum problema, eu levava pros meus pais. Só que não era tudo que levava pros meus pais, porque não tinha 100% da abertura. Mas tem crianças que não levam, né? Sim. Boa pergunta.
eu não levava para ninguém. Aí você falou de relacionamentos familiares. Esses bullying que eu recebi na escola, nas brincadeiras de rua, eu engolia. Sempre engoli. Então, assim, uma outra situação. Minimizar também, eu acho, né? Eu acho que existe sim. um pouco isso também, né? Às vezes ali é um sentimento que você fala, isso vai passar, né? Ou por ser uma situação simples, né? Que nem você contou, coisas que são, vamos dizer assim, simples no dia a dia, mas que teve um impacto grande em você, né? Então acho que às vezes também a gente minimiza ou o que aconteceu, ou ali na situação também, você como criança, você não entende muito bem também, né, o que está acontecendo. Então isso acho que interfere também, né, nessa percepção. Tipo, agora que você é adulto, você consegue olhar muito para a tua história. Agora que você teve essa virada de chave na sua vida também como um todo, consegue olhar para a tua história e enxergar isso de uma forma um pouco mais estruturada, né, até com o conhecimento que você tem hoje. Então acho que esse ponto também de minimizar um pouco, né, ou até mesmo de entender todos esses sentimentos, acho que é algo que a gente não é ensinado, né, a lidar muito bem com isso. Principalmente meninos, né, a lidar com as emoções, né, algo que é muito, ainda hoje, muito fechado, né. Hoje existem os extremos, né, então existe muito o incentivo de um menino muito sensível, que também não é saudável, ou então você tem que ser um machão que você não tem sentimento nenhum, né? E aí você não aprende a lidar de verdade com os teus sentimentos, nem no muito sensível, porque você não cria uma maturidade emocional, e nem com o machão, porque aí você não lida com os teus sentimentos, né? Não, sim, imagina, né? Um menino de 8 anos atrás de um monte de pedras, lidando com uma angústia, ao qual os adultos não percebiam. Aí, o que eu fiz com isso? Eu engoli. Você falou de relacionamentos familiares. Eu não contava para ninguém. Eu guardava isso. Então, assim, eu estava engolindo lixo. Então, quando você fala assim, engole o teu choro, eu estava engolindo o lixo. Eu não falava, não exteriorizava, eu não verbalizava para ninguém, para um adulto, né? Nem para o meu pai, nem para minha mãe. Eu ficava com aquilo dentro de mim. Uma outra situação também próxima dessa, e eu falo como até medida de prevenção para as famílias que vão estar nos ouvindo aqui no podcast. Eu fui vestido para ir num parque perto de casa, lá em Belo Horizonte, né? Morava na Avenida Tito Fulgêncio, né? Tem lá uma empresa famosa até hoje, Mannesmann. Eu lembro de detalhes, né, do local. Aí eu fui vestido para ir nesse parque com os meus primos e primas. Mas eu olhei no espelho, eu não gostei do que eu vi no espelho, né? Porque assim, quem que me vestiu? Minha mãe, minhas 3 tias que moravam ali, a minha avó estava presente. Aí eu olhei no espelho e eu vi uma menina. Eu não gostei daquilo, porque eu já estava sofrendo bullying. Mas ok, não falei para ninguém, né? Ou talvez eu tenha falado que eu não tinha gostado daquela blusa vermelha, né? Um cabelo loiro que eu tinha até o ombro, liso. Eu fiquei com a aparência de menina. Fui. Mas é incrível que quando eu cheguei no parque, eu não sei de onde vieram esses garotos, fizeram uma roda e começaram a me xingar. Menininha, viadinho, bichinha, repetidamente. E eu me vi no meio dos meus iguais, entendam que eu queria fazer parte do grupo deles, mas eu não conseguia fazer parte. Então aí é o desgaste que eu estou falando para vocês. E eu fugi dali. O que eu fiz com isso? Cheguei em casa, contei para minha mãe, contei para meu pai que eu fui ferido, que os garotos estavam me xingando de viado, de bicha, de menininha. E não, eu simplesmente fugi. Cheguei em casa, eles estavam em polvorosa porque o Saulo sumiu, né? Os meus primos ficaram lá, eu deixei, não avisei. Eu só ainda recebi um sermão porque eu fugi do lugar, né? Saí sem avisar ninguém, mas engoli de novo. Você apanha na vida lá fora e apanha dentro de casa ainda, né? Apanha porque não, né? Fugiu. Mas fugiu por quê? Apanha 2 vezes na vida. Então, assim, foi mais lixo. Então, olha só. Isto foi a construção da minha sexualidade. Eu não estou falando de sexo. Porém, aos 14 anos, aqui em Curitiba, eu tive contato com a primeira revista pornográfica. E foi, assim, do pior conteúdo que vocês possam imaginar.
Então, assim, ó, se eu chego em crise na minha identidade, porque eu não sabia quem eu era. Até então eu brincava de casinha, me vestia de menino. Aí eu cheguei em Curitiba em crise, com 14 anos. Eu olho e percebo quem sou eu. Foi a primeira pergunta que você me fez. Quem é Saulo Navarro? Respondendo essa pergunta, olhando para os meus 14 anos, eu ia dizer assim, eu não sei. Eu não sei, porque eu não sei caminhar com o grupo dos garotos. Eu não sei caminhar com o grupo das garotas mais, porque tem algo diferente acontecendo aqui. Algumas estão se interessando por mim, mas eu não sei o que é isso. Então eu fiquei no vácuo. Então, assim, aos 14 anos eu te responderia, eu não sei quem eu sou, mas eu sabia que dentro de mim haviam muitas angústias, muitas inseguranças e incertezas, medo, por conta do que eu ouvi lá. E por conta que lá, aquelas necessidades básicas que eu precisava de receber atenção, amor, né? Afirmação na minha identidade, na minha sexualidade, estímulo na minha masculinidade, né? Pela voz principalmente do meu pai. Ele não teve como me dar isso, né? Porque ele não recebeu também. Aí cheguei em Curitiba desse jeito, né? Quem sou eu? Aí vieram o quê? As tribos. Então assim, eu fui olhando, fui me identificando, conforme o buraco que eu tinha dentro de mim. Quando eu encontrei essa tribo que eu falei que vai para balada, para danceteria, discoteca, o pessoal que está fumando, está, né, fazendo e acontecendo porque está na tal da liberdade, já havia acontecido lá atrás a tal chamada revolução sexual, que era o pessoal hippie, né? Ah, o Woodstock. O Woodstock. Então, assim, o pessoal estava nessa pegada aí. Eu fui indo. Isso aqui em Curitiba em que ano, mais ou menos? 1985, 86. Então assim, então já aconteceu lá atrás o Woodstock. Então a sexualidade das pessoas já estavam assim naquele tumulto. Já tinha mudado bastante, né? Já tinha amadurecido um pouco. Sim. Aí, quem sou eu, Victor? Com 14 anos. Eu fui encontrar resposta, sabe aonde, quem eu era? Quando eu comecei a trabalhar, fui trabalhar num banco, eu tinha 21 anos de idade. Eu já não estava mais indo para as discotecas, porque mudou aquela tribo. A minha tribo era do trabalho. Mas no trabalho havia um rapaz que acabou se tornando um grande amigo na época. Ele, assim, era uma forma muito natural. Deixa eu ver que época que era essa, Victor e Bianca. Eu estava com 21, então já estava no final dos anos 80, por aí. Ele se comportava às vezes como mulher e às vezes como homem, né? Gesticulava, tinha palavras meio efeminadas. Eu falei, que é isso? Que estranho, né? E comecei a conversar com ele, mas com muito medo, porque ele me assustava. É como se ele tivesse algo que eu sabia que tinha em mim, mas eu não admitiria nunca isso. Então eu olhava para ele, que estranho, ele se comporta como mulher às vezes. É um medo meio curiosidade junto, isso, assim, né? Um medo meio curiosidade, mas assim, será que é porque eu era um homossexual desde a infância? Porque em que momento a atração pelo mesmo sexo surgiu na minha vida? Então, peraí, eu entendo que não foi na infância, não foi na minha pré-adolescência. Eu só me sentia esquisito. Mas eu queria fazer parte de um grupo. Eu queria ser aceito. Logicamente, por conta das inseguranças na minha masculinidade, eu fiquei vulnerável. Eu não me sentia seguro. Aí esse rapaz me convidou para ir na casa dele, ia ter um churrasco lá com uns amigos particulares dele. E eu, assim, fui para a casa dele. E lá, gente, algo assim que me fisgou, né? Quando eu cheguei, eu lembro que eu desci a lateral da casa dele, e quando eu virei, eu me deparei com um ambiente maior, ao ar livre, onde tinham assim pessoas tocando violão, tocando assim músicas muito legais, né? Cantarolando. Alguns estavam fumando um baseado lá.
mulheres com mulheres, homens com homens. E quando eu vi aquele povo, eu falei, o que é isso aqui? O povo falando que se amava, né, estavam namorando com o mesmo sexo. Aquilo me fisgou. Então, o esquisito achou a tribo. Me identifiquei com o meio LGBT, na época era GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Então, assim, de início eu me coloquei como simpatizante, porque, eu não sou isso aí. Me coloquei como simpatizante, eu estou aqui, aceito, né, estou aí junto. Mas foi em pouco tempo eu já estava no meio deles. Ali, aquela crise na identidade acabou deixando de ser crise para mim e se formou uma identidade. Então eu sou homossexual. E uma pergunta também, né? Porque quando, né, você descreve esse cenário assim que você chegou, parecia que era tudo muito leve, né? Assim, um ambiente leve, vamos dizer assim, né? Gostoso. E as pessoas parece que não tinham nenhuma pressão sobre elas, né? Algo nesse sentido. E aí também esse meio é muito atrelado à questão da liberdade, mas a gente sabe que é uma falsa liberdade. Esse ponto da liberdade também te chamou a atenção de alguma forma, assim, você se sentia preso de alguma forma, assim? Ali eu me senti livre. Por quê? Eu pensei, eu sofrendo a minha vida inteira, né? Com essas angústias, com essas tristezas, querendo fazer parte de um grupo, e esse povo está aqui se dizendo LGBT, GLS, né? Então, ali eu encontrei uma liberdade, porque foi uma resposta do meu sofrimento. Eu sofro porque eu sou assim e não vivo assim. Então, eu preciso viver como eles, assumir a minha identidade de homossexual, porque aqui seria a minha liberdade. Agora eu sei quem eu sou. Mas foi um doce engano, porque passado alguns 3, 4 anos, eu já percebi que aquele brilho, aquela felicidade que eu vi ali, nas duplas homossexuais que estavam ali, não era bem assim. Aí eu comecei a entrar numa montanha-russa. Montanha-russa de relacionamentos, de sentimentos, de emoções. E isso foi me ferindo, me desgastando. E eu pensei, tá difícil ficar aqui no arco-íris. Né? Nesse arco-íris que foi colocado pelo movimento LGBT, né? Mudaram a criação de Deus, aquilo que Deus colocou como aliança com o homem. Então, Bianca, aquela liberdade que eu senti um gosto tão gostoso no início, eu sei quem eu sou agora, eu me achei, eu me encontrei. Depois virou um caos na minha vida. Isso durou quanto tempo, mais ou menos? 12 anos. 12 anos vivendo esse ciclo, né? 12 anos. De busca pela liberdade, entre aspas. Né? Isso. 12 anos buscando ser aceito, buscando ser amado, buscando fazer com que as pessoas me aceitassem como aquela prática sendo natural. Porque eu falei que foi resposta para mim. Então, se foi resposta para mim, aqui é a minha identidade, vocês têm que aceitar. Né? Ei, eu sei quem eu sou agora. Então, assim, 12 anos procurando ser aceito. Olha que interessante, né? Lá na infância, eu queria ser aceito, queria pertencer. Aí encontrei um meio LGBT que me acolheu, eu fui aceito. Mas, ao mesmo tempo, passado alguns anos, eu falei assim, isso aqui não está encaixando. Não deu certo. Eu falei, e agora? Por isso que muitos pensam em suicídio. Principalmente quem está no travestismo e no transexualismo. Porque acha que encontrou a resposta para a crise, para o sofrimento, não encontrou. Aí, quando eu percebi que eu estava sofrendo ali, eu falei, e agora? Né? Aí eu ficava tentando, quero ser feliz com esse, não deu certo com esse. Aí encontrava um novo amor, não deu certo com esse. Então, assim, não tem como um homem suprir outro homem. Eu descobri isso a duras pedras. Né? Não tem como. Não tem como uma mulher suprir outra mulher. Não fecha. Por mais que eu tenha tentado, e por mais que hoje, em 2023,
tem todo esse movimento, né, para favorecer essas práticas, não fecha. As pessoas, para lidar com o próprio sofrimento, porque elas querem se encontrar ali, elas acabam criando uma casca para se proteger. E isso gera o quê? Raiva, orgulho, briga com os familiares, briga com a igreja, briga com a palavra de Deus. Eu quero uma palavra que me aceita, aí eu vou então construir a minha própria teologia. Mas por quê? No fundo, essas pessoas querem ser aceitas, elas querem fazer parte. Mas eu quero fazer parte do meu jeito, porque é assim que eu me sinto. Uma coisa que você falou ali da questão da tribo, que me chama a atenção, que até me identifico bastante, assim, né? Acho que a questão também não é a tribo em si, né? Porque o problema não é cultural. O problema da cultura são aquilo que não presta, né? Tipo, aquele conteúdo, aquela coisa que vai contra os princípios de Deus, os princípios bíblicos, né? Ético, moral e tal. Mas não questão cultural, de roupa, de falar, né? Por exemplo, estamos falando de grupos sociais, né? Vamos usar, por exemplo, hippie. O problema não é você ser hippie, né? O problema é você pegar os elementos ruins do hippie e você trazer para sua vida, né? E eu acho que todo mundo tem essa ânsia de querer, putz, eu preciso me identificar com alguma coisa, né? Quem sou eu? Porque nós somos seres sociais, nós vivemos sociais, não tem como tirar o ser humano do vínculo onde ele está, né? Nós somos crentes e glória a Deus por isso. Mas dentro da sociedade, aqui na Centro Urbano, nós temos vários grupos sociais, né? Por exemplo, roqueiro, metaleiro, hippie, o funkeiro, a galera do anime, a galera do mangá, né? Então, o problema não é para onde você vai. O problema é que onde você vai é o que você faz, né? E o que isso faz com você, né? Que é a questão do Saulo, né? Putz, quem sou eu? Né? Para onde eu vou? Quem vai me acolher? Quem vai me entender? Ah, eu vou procurar aqui. Mas às vezes a pessoa não precisa participar de um grupo social. Às vezes é tipo, ser ela mesma, ter a própria expressão é o suficiente. Né? Tipo, eu não me identifico a nada. Né? Eu sou eu. Pronto, acabou. Eu ouço de tudo, eu me visto do jeito que eu quero, meu cabelo do jeito que eu quero, e tá bom. Né? Sim. Só que aí acho que são dois pontos, né? Que eu acho que é o que todo mundo sofre, né? Essa questão de identidade, né? Então, tipo, eu sou assim e tudo bem, tá tudo bem, né? Tipo, eu sei que eu sou assim e pronto, acabou. E, né, tô bem com Deus e Deus falou que eu sou essa pessoa, tenho essa identidade, eu gosto dessa música e tá tudo bem. E ao mesmo tempo você ter um círculo que mesmo você sendo diferente deles ou tendo só um gosto em comum, ter esse círculo que te abrace de alguma forma, né? Então né, como você mesmo disse, né, é o social, né, e é o individual também, né? Então a gente precisa ter esses dois lados equilibrados, né? Sim. E a gente, como indivíduo, a gente precisa entender quem nós somos e como lidar com o mundo em relação a isso e como se apresentar, né? Tipo, olha, eu sou assim e assim e pronto. E também você ser capaz de aceitar o outro. Para que você também seja esse círculo social que as pessoas precisam, né? Então Sim. Um ciclo muito fechado, né? Tipo, não tem como um existir sem o outro, né? Sim, não tem como desvincular. Né? A diferença do Saulo que eu vejo é a questão da sexualidade mesmo, que tentou encontrar nesses grupos uma resolução. Sim. Né? Ele estava confuso sobre ele mesmo, a questão da sexualidade, já que ele sofreu toda essa questão de abuso, né, Saulo? Foi um abuso. Foi abusado dentro da família, fora da família, tipo, e desde os 14 anos você entra num ciclo sem fim de problema ali. Daí, tipo, aí quebra tudo, né? Porque você não consegue se achar, você não consegue encontrar uma resposta para isso, né? Exato. Aí quando você encontra uma resposta, é alguém te direcionando pro fundo do poço. Sim. Né? Agora, olha que interessante, né? Eu falei que eu estava numa crise lá na minha adolescência, né? Pré-adolescência, adolescência. Aí me encontrei no meio LGBT. Agora eu sei quem eu sou. Mas de repente eu percebi que lá não estava dando certo. Eu entrei numa outra crise
Então, peraí, aqui não está dando certo, mas eu sei quem eu sou agora. Aí eu saí desse local. Tá. O que é essa coisa de eu sei quem eu sou? O que é isso que você disse? Ó, eu sei que eu sou um homossexual, eu sou um homem que eu gosto de pessoas do mesmo sexo, esta é a minha identidade. Então, assim, eu me firmo agora nesta identidade, eu existo. Por isso que eu sofria. Então, eu não era aquilo lá. Eu sou este homem, né, enquanto no meio GLS, né, LGBT. Então, assim, quando eu falava assim, eu sou homossexual, isto me definia em tudo. Eu me sentia seguro. Agora eu sei quem eu sou. De repente eu vi que eu não sabia muito bem quem eu era. Quando eu pulei fora do meio LGBT, eu entrei numa outra crise. De novo eu caí no mesmo lugar. Eu não sei quem eu sou. Ali no meio GLS eu sabia. Eu achava que eu sabia. Mas quando eu saí desse meio, eu já não sabia mais nada. A pessoa vira tipo um frangalho, tipo, você não sobra nada do ser humano nisso. Sim. Mas por que eu saí? O meio LGBT, por mais que o movimento pregue que é um meio unido, não é unido. As siglas não se conversam. Então, dentro das boates aqui em Curitiba que eu frequentava, você via assim, a turma do travesti, a turma, na época não se falava nem transexual nem transgênero, a turma do travesti, né? A turma da, desculpe a palavra, né, sapatona, machorra, franchona, era assim que se referia às mulheres que estavam homossexuais na época. Então, assim, aqui são as bichinhas, quaquás. Então, assim, eles se rotulavam. E eu me coloco ali. Eu fazia parte desse meio. Então, assim, a gente se rotulava. Eu pensei, mas que meio é esse que proclama tanto essa inserção, essa inclusão, e lá dentro eles não se conversam? Então, isso me gerou uma crise também. E também a instabilidade do meio. Né? Uma hora estava ali em cima, estava tudo bem, de repente não estava mais. De repente estava tudo bem, não está mais. Aí eu falei, não consigo, não dou conta de ficar aqui. Pulei fora, por conta do sofrimento que eu estava tendo ali. Por quê? Eu queria amar e ser amado. Eu não encontrava isso lá. Quando eu pulei fora, eu me perguntei de novo, quem sou eu? Aí veio algo espetacular. Deus começou a mexer na minha vida de tal forma que eu fui levado a um cenário que me permitiu entrar num processo para que eu pudesse ressignificar a minha sexualidade, ressignificar a minha identidade. Eu nem sabia que existia este local que pudesse me dar um novo sentido de vida. Mas não foi fácil, porque se eu estou falando que era uma crise na infância, uma crise na adolescência, achei a identidade, agora não achei mais nada. Aí pronto, né, entrei em depressão. E isso foi no final do ano de 1999. Eu rompi um relacionamento que eu estava tendo com um rapaz, morava já 5 anos com ele, né, na mesma casa, tudo certo. Mas o relacionamento começou a ficar estranho. Então eu entrei em sofrimento. Aí fui morar na casa da minha mãe, ao qual eu não queria, porque eu era dependente emocional dela. Fui morar na casa dela, é o que sobrou. Falido financeiramente, emocionalmente. E comecei a entrar em depressão, foram 2 anos em depressão, emagreci bastante, eu acho que cheguei a perder uns 14, 15 quilos, assim, rapidamente, né? E eis que minha mãe fala assim para mim, vai ter uma missionária numa igreja aqui perto, vai lá ouvir falar, né? Vai lá. Eu falei, olha, eu não tenho nada a perder, né? Então, assim, olha só, com 14 anos, cheguei em Curitiba, não vou mais para a igreja. Aí, perto dos meus 32, 33 anos, eu fui para a igreja, ouvir a missionária pregar. Interessante, né? Sim. Aquilo que foi lançado lá atrás
Estava aqui pipocando depois de tantos anos. A sementinha, A né? sementinha. A sementinha tava ali, né? Porque enquanto meio homossexual, a gente lia a Bíblia, a gente sentava para ler a Bíblia, íamos no centro espírita, Allan Kardec, porque, né, a gente estava buscando a Deus. E eu, assim, tinha o meu próprio entendimento da Bíblia, e todo mundo ali que estudava a Bíblia tinha entendimento, todos na homossexualidade. Fui ouvir a missionária falar. E ela pregou sobre o amor de Deus. Eu entendi que era pela minha vida. Mas, lógico, ela falou para todos que estavam ali. Mas foi particular comigo. Ela falou de um Cristo que morreu na cruz, que derramou seu sangue por amor a mim. Né? Que passou por tantas situações por amor a mim. E aquilo me tocou. E eu estava em depressão. No final, eu fui lá para ela orar por mim. E ela, no particular, falou assim, olha, eu não falei nada para ela. Eu já trabalhei com prostitutas, homossexuais, viciados em drogas. Então eu quero te dizer, todo esse sofrimento que está aí, Deus vai tirar. E eu queria que tirasse naquela hora. Mas a palavra dela me gerou esperança, porque ela falou que Deus ia tirar. E eu falei, meu Deus, será que isso é possível? Tirar essa angústia de dentro de mim? Fui para casa, falei, Deus tira, estou esperando Deus tirar, né? Aí Deus não tirou, me deixou com aquilo, por mais um tempo. Mas Ele mandou pessoas, gente que incrível, incrível. Ele trabalhou dentro de um processo. Aí, até falei ontem, teve o lançamento do livro, eu trabalhava num banco aqui em Curitiba, e o gerente do banco via que eu estava cada vez pior. Eu passava pela mesa dele para ir para o posto de serviço. E ele me abordou e falou assim, vamos na minha casa, vai ter um grupo lá hoje à noite, você vai ser bem-vindo. Eu falei, tá, eu vou. Putz, mais um grupo. Fui. Mais uma tribo. Fui, cheguei lá, me deparo com uma célula de uma igreja batista. A Igreja Batista Querigma, que tem aqui na cidade de Curitiba. Me receberam muito bem. E assim, gente, bastava olhar para mim e sabia. Esse cara está da homossexualidade. Porque as minhas roupas denunciavam. Então assim, um cara malhado, né, pensa. Né? Hoje não dá para ver. Mas assim, usava camisa baby look, pulseira aqui no braço, pulseira no pescoço. Bastava olhar, já sabia. Esse cara, ele vive como homossexual. Não falaram nada naquela cela. Simplesmente me receberam. Fui acolhido. E fizeram uma pergunta, né, coitados. Como é que você tá? Não. Desabei ali. Abriu a pergunta, a pessoa abre tudo. Tipo, abriu a torneirinha ali. E inclusive, gente, eu até deixo essa dica aqui. Uma das melhores perguntas para você se fazer para alguém que está chegando na igreja, que não conhece a Cristo, né, que ela tem uma aparência estranha, ela é esquisita, ela é diferente, é se interessar pela vida da pessoa. Como é que você está? Eu queria ouvir a tua história. Senta aqui e me conta. Quando me perguntaram, eu falei tudo. Eu vivi assim, eu sou homossexual. Aí eles começaram a ministrar. Me passaram para um casal da igreja me acompanhar, me discipular. Então, assim, olha o cuidado de Deus. Quando a missionária falou lá na igreja, Deus vai tirar toda essa angústia do teu peito. Ele começou a trabalhar dessa forma. Então, assim, vieram pessoas, Deus mandou pessoas, e manda pessoas até hoje, depois de 24 anos fora da prática homossexual. Até hoje. Então, ali, eu entendi que eu não era homossexual, que eu estava. E se eu estava, eu poderia sair daquele lugar de homossexualidade e vir para cá. Aliás, não é o que a ideologia de gênero prega, você pode estar em todo lugar que você quiser. Mas por que aprisiona as pessoas em alguns lugares, né? E eu comecei a caminhar em discipulado dentro de um processo. A igreja me recebeu muito bem. E talvez não soubessem o que fazer comigo, mas eles simplesmente me acolheram, me discipularam. Que é basicamente ser o que Jesus pediu, né? Sejam amáveis uns com os outros, vivam em comunhão, né? E vai por todo mundo. No caso, o mundo veio até eles, né? Na questão da célula e me fizeram discipulado. Tipo, é isso, não existe metodologia. Tipo, é evangelho. Tipo, é falar de Cristo. Sim. Não é cura, não é ministração, libertação. É simplesmente falar,
Deus se importa. Uhum. Deus sabe da tua dor e Deus está preocupado com a sua dor. E Ele quer tirar a sua dor. É isso. Exato. Não é fórmula mágica. Sim. Né? E eu acho que um ponto também até que outro dia eu tava conversando com uns amigos, assim, né? Eu acho que é você entender também o momento, né, de você falar as coisas ou como falar as coisas, né? Não só em relação a esse assunto, mas, né, a gente sabe que muitas vezes a pessoa chega já meio que apontando ali, né? Já vem no Hadouken já. Já né? vai ali, tipo, vai pro inferno, pecado, larga isso logo, não sei o quê, né? Mas existem, assim como existem níveis de relacionamento para tudo, existem níveis de relacionamento para isso também. Sim. Né? Eu acho que então, quando você encontra uma pessoa que nem você, né, pô, já tinha vivido muita coisa, né? Você tava precisando de ajuda, tava precisando de uma mão ali que te puxasse para fora, né? Então é um momento de você acolher, de você abraçar e de você falar, olha, Deus te ama. Uhum. E aí, conforme vai ocorrendo esse processo, conforme você vai criando essa intimidade, né? E o Espírito Santo vai te direcionando também. Aí você começa a falar, né? Você começa igual uma amizade, né? Pá, você tem um colega de trabalho. Você não vai chegar pra ele e falar assim, você tá traindo tua esposa, para com isso, não sei o quê. Uhum. Mas se você Boa. vira amigo daquele cara, daquela pessoa, e aí depois de, sei lá, 1 ano que você é amigo, né? Você fala assim, pô, você acha que é legal isso aí, não sei o quê e tal. É uma abordagem totalmente diferente, né? Sim. Então eu acho que a gente precisa também entender, assim, existe o momento de você acolher, existe o momento também de você exortar, de você Tem falar, né, olha, agora você tem que tomar uma decisão. A verdade é essa e agora, e daqui pra frente, o que você vai fazer? Mas não é num primeiro contato, né? Não é num primeiro momento. Assusta a pessoa. Né? E pensa, você falou, né, desde os 14 anos, mas desde a infância Desde ali, a né? infância. Da infância até os 30 anos, então a pessoa passou 30 anos vivendo aquele processo, aquela construção, né? Naquela angústia, naquela busca de identificação. E aí depois, em 2 dias, você quer que a pessoa vire outra pessoa, né? Que aquilo acabe de vez, né? Claro que Deus, ele faz um milagre, né? E se ele quiser, em 1 segundo ele transforma. Mas é importante também o processo pra gente, né? Como ser humano. E a do indivíduo também, né? A forma que Deus trata o indivíduo. Exato. Então, acho que isso às vezes até a gente fica meio, até meio hipócrita, assim, né? Você pensar, putz, agora pronto, a pessoa aceitou Jesus hoje, amanhã ela já deixou de fazer tudo. É um processo, né? E a gente, até o final da vida, a gente vai estar nesse processo. De santificação. De santificação, exatamente. Sim. Quando eu fui pra igreja, assim, fizeram o processo ao contrário, né? Nunca tive problema com homossexualidade nem nada disso, mas minha questão sempre foi cultural, né? Então, um metaleiro entra na igreja, cabelo comprido, camisa até de banda, calça preta, tudo de preto, all-star, corrente, o que os caras pensam? Tá entrando um demônio na igreja, né? Satanista. E eu lembro que uma vez que eu entrei na primeira igreja, que nem vale citar o nome, acho que não é a questão da bandeira, mas é a questão do comportamento e da forma que a igreja trabalha, que a primeira vez que entrei na igreja, o pastor estava na porta recebendo, inclusive eu detesto quando o pastor fica na porta recebendo, desculpa, se você é pastor e faz isso, é uma opinião minha, é posição minha, né? Fica na porta recebendo os outros, ele me recebeu assim e falou, que tal cortar esse cabelo? Pô, cara, eu nunca nem vi na vida! Caraca, eu não sei nem teu nome, velho, você quer falar comigo assim? Exato. Daí, tipo, isso foi tipo umas 3 igrejas, assim. E incrivelmente, quem me recebeu muito bem no passado, assim, foi a Universal. Do jeito que eu fui, a igreja Universal me abraçou, não, vem com a gente, vamos fazer um café, vamos fazer um almoço. Uau! Eu lembro de almoçar lá na 7 de setembro, na Universal, os caras me chamaram, vem almoçar com a gente. Beleza, eu vou. Foi mó legal, assim, almoçamos no estacionamento. 10 anos. Olha aí. Interessante, eu tenho um amigo meu que fala assim, imagina só, foi um travesti na igreja, né, o travesti participou do culto, tá lá aquele homem vestido de mulher, porque ele se identifica como mulher, é um travesti. Aí, de repente, atendeu o apelo, né? Aceitou Jesus, olha que tremendo. Então, aí as pessoas de repente chegam, naquele mesmo momento, agora vão cortar o cabelo, vão tirar o silicone. O guarda-roupa não se converte. O guarda-roupa dele é a roupa de mulher. Custa caro renovar o guarda-roupa. Então, olha o processo. Exato. E a pessoa tem que passar a se enxergar de novo daquela forma, né? Boa. Porque
como eu passei a me enxergar, né? Porque eu estava em crise. Então, assim, pessoas caminharam comigo, me discipularam, foi difícil, gente, muito difícil. Eu lembro que eu ia para o discipulado no início, assim, era um prédio ali no próximo do Alto da 15, Cristo Rei. E eu ficava fumando lá embaixo do prédio. E teve uma noite que o discipulador, acho que ele viu lá da janela, que eu não subia, que eu estava fumando, ele desceu. Então ele só falou assim: Saulo, deixa o cigarro e vão lá. Então ele me deu um sermão. Ele sabia que a minha estrutura era aquela. Não tinha como cortar o cabelo na porta da igreja. Tira a tesoura do bolso, vamos cortar. Né? Improvisa uma tesoura. Então assim, foi um processo. Alguém teve paciência comigo, foi evangelizando, mostrando a palavra. Então assim, o lixo foi sendo tirado. Eu entendi que eu não era, eu estava. Se eu estava, eu poderia mudar de local. Eu entendi o amor de Cristo por mim. Aí houve algo muito importante. Eles nunca deixaram de falar a verdade para mim. Houve um tempo que eles disseram: Saulo, o comportamento ao qual você estava é um comportamento que Deus não concorda. Me falaram a verdade. Né? Então, assim, o que eu ia fazer com aquilo era problema meu. Mas eles precisavam, como crentes, como cristãos, conhecedores da palavra, não me ler uma Bíblia que fosse inclusiva, mas uma Bíblia que dissesse a verdade para mim. Saulo, esse comportamento não é aceito por Deus. É pecado. Aí eu fui assim, tendo que lidar com a minha crise. Né? Aí, como que a igreja, assim, como é que a igreja me recebeu? Né? De uma forma resumida, eu comparo ao que está aqui em João capítulo 8. Eu não vou ler tudo, mas fala assim, pegaram aquela mulher, né, em adultério e levaram para frente de Jesus para que se definisse: vamos apedrejá-la, vamos acabar com a vida dela porque é uma pecadora, foi pega num ato de adultério. Então assim, a cultura da época tinha tudo para apedrejar aquela mulher. Mas assim, eu vejo Jesus se apresentando à igreja. O que ele fez com esta mulher que foi pega em adultério e ia ser apedrejada até a morte, né? Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão, com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Olha que tremendo isso aqui. Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe. Olha que tremendo, gente. Assim, eu vejo, assim, a igreja pode fazer isso aqui. Esse é o papel da igreja também. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ou seja, todos entenderam o recado. Somos pecadores. Ninguém, Senhor, disse ela. O que Jesus falou? Eu também não a condeno. Mas ele disse algo muito importante. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Então, vá e abandone. Então, assim, eu escutei a verdade e essa verdade me libertou. Porque se alguém não tivesse tido a coragem de me falar a verdade numa forma amorosa, eu não teria tido a oportunidade de pensar no meu pecado. Eu ia achar que está tudo bem. Eu poderia me apresentar como eu sou, um cristão homossexual não praticante, porque está tudo bem. Mas assim, gente, a caminhada continuou. Foram assim em torno de 4 anos para que eu entendesse que a atração pelo mesmo sexo não me dominava. Este é o grande conflito de quem chega na igreja e sente atração pelo mesmo sexo, porque está dentro. A pessoa, ela é dominada, ela é conduzida, ela é direcionada porque sente atração pelo mesmo sexo. Então ela se identifica como homossexual porque eu sinto.
Mas essa atração não tinha mais poder para me definir. Ela perdeu o poder. Eu falei, mas foram 4 anos, imagina? É um processo longo. Um processo. Dentro da igreja, sentindo atração pelo mesmo sexo. O que eu faço com isso? Né? Então, dentro desse processo, eu entendi quem eu sou. Aí volta a primeira pergunta que você fez, Victor. Quem é Saulo Navarro? Mas para eu chegar nesse lugar, eu precisei realmente me encontrar, né? Então, assim, Salmo 139, versículo que vai do 13 ao 17. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Eu falei, Deus já me conhecia. Deus saberia que eu ia ter um pênis, que eu ia ser homem. Ele já me conhecia. E eu falei, que tremendo isso aqui. Então, peraí, por que eu tenho dúvida? Se eu não nasci assim? Eu tenho dúvida por conta do meu passado, da minha construção, da construção da minha sexualidade. Aí eu fui tirando as falsas crenças, uma vez gay, sempre gay. As mentiras foram saindo. Então, assim, você tem que viver assim pro resto da tua vida. Não tem jeito para você. Então, assim, ressignificou. Quando houve esse entendimento, né? Não se conforme com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Eu aceitei esta verdade para a minha vida. Deus já me conhecia desde o ventre. Então, por isso que a ciência não prova que uma pessoa nasce com atração pelo mesmo sexo. É relacional, né? Sim. Você não tem como ter base científica de uma experiência pessoal e relacionado ao sentimento, né? Você não tem como fazer uma experiência com isso. Não tem que fazer uma tese, uma antitese, né, sobre isso. Sim. E quando eu tive esse entendimento, eu falei, meu Deus, agora eu sei quem eu sou. Mas lógico, eu tinha lutas, né? Eu sei quem eu sou crente, sou filho amado de Deus. Por quê? Essa é a minha identidade. Eu sou filho amado de Deus. Não tem rótulo aqui. Eu não sou homossexual não praticante amado de Deus. Eu não sou cristão homoafetivo não praticante amado de Deus. Não, eu sou filho amado de Deus. E para caminhar nesta minha identidade, eu tive que aprender muita coisa. Foi um processo longo, difícil, mas foi possível. Então, quando eu entendi que a atração pelo mesmo sexo não me definia, ficou mais fácil. Eu comecei a, depois de 4 anos, me interessar, porque eu não queria ficar sozinho. Né? Mas eu pensava assim, meu Deus, se eu não quero ficar sozinho, né, vai ter que ser com uma mulher. Mas eu não sei caminhar com mulher. Eu só senti atração pelo mesmo sexo até meus 33 anos, até aqui. Como é que vai ser isso? Então, assim, se deixar que a atração pelo mesmo sexo, entender que ela não me dominava, foi difícil. Agora pensa no outra questão que para mim era um monstro. Me relacionar com mulher. Como é que vai ser isso? Eu não sei como chegar na mulher, como falar, como conquistar. Pois é. Me sentindo inseguro. Né? Porque um dos fatores que me levou para a identidade de homossexual foi porque eu não me sentia seguro como homem. Eu me sentia seguro com outro homem, mas eu não me sentia como homem. Eu precisava do outro homem para me sentir seguro. Mas eu ia ser o homem que ia dar segurança com a mulher. E eu não me sentia confortável nesse papel. Até que eu conheci minha esposa, né, num curso de abuso sexual, um seminário de abuso sexual. Caraca. Nossa. Ela foi a primeira mulher que apareceu aí no processo. Não, teve interessadas anteriores. Esquece essa parte. Não vamos entrar nesse mas é bom você perguntar por quê. As poucas tentativas que eu tive antes, já dentro da igreja, porque eu estava motivado pela emoção, né, não deram certo, me frustraram.
me assustaram e poderiam me fazer voltar. Por quê? Está errado, não dou conta, eu não sou isso aqui. Então, as tentativas que eu fiz no tempo errado me geraram medo. Né? Mas quando eu já tinha avançado um pouco mais e eu comecei a ler sobre sexualidade, participar de seminários, congressos, comecei a ter conhecimento. Que idade mais ou menos? Ali, 34 anos por aí. 34, 35 anos. Então, quando eu estava nesse curso de abuso sexual, eu já tinha uma listinha do tipo de mulher que eu daria conta dela. Cara, essa lista nunca falha. A Nicole teve uma lista e eu caí certinho nessa malha fina aí. Olha, eu não fiz lista. Não, é uma experiência ótima. Mas deu certo. Deu bom. Amém. E assim, só que eu fiz uma lista que era o perfil de mulher que não me assustaria. Olha só a receita de bolo que eu passei para Deus, né? Então assim, eu coloquei assim, Deus, que ela seja uma mulher que não tenha muito seio, que assim, porque o seio me assustava, porque era o empoderamento feminino. E essa mulher foi a mulher empoderada que dominou minha vida. Porque era tia, era mãe, era prima, era a mulherada que dominou minha vida. É a questão do símbolo daí, né? O símbolo. Então eu pensei, meu Deus, então assim, vai me assustar, né? Então eu coloquei ali assim, que ela seja, que ela saiba o que é sofrimento, que ela saiba o que é dor, para entender a minha dor. Uau. Eu coloquei isso. Que ela saiba, Pai, assim, o que é ter falta, viver na falta. Fui colocando. Aí eu idealizava assim, que ela seja, eu gostava muito da mulher magra, que ela seja magra, tal, e tal, e tal. Fiz a listinha. Aí estou lá sentado, vendo o curso de abuso sexual. Aí entra a Cláudia, a obreira da casa, uma casa de apoio que ajudava pessoas a deixar a homossexualidade e portadores do vírus HIV. Ela entrou lá para servir o café, estava lá. Né? Na época, um cabelo preto, liso até aqui. Né? Eu olhei assim, falei, pouco seio. O olhinho piscou ali, tipo, achei. Ali, ó. Mas depois ela teve a ideia de colocar lá o silicone. Eu falei, meu Deus, mas agora eu já estou tratado. Curado, Agora já dou conta, já. Então, assim, Deus foi trabalhando em mim. Aí me interessei por ela, né? Foi um processo difícil para mim, porque eu estava me aproximando da mulher que, para mim, era a que abusava também, que eu tive uma experiência, uma tentativa de namoro na minha juventude, que eu entendo que foi abuso que eu passei com essa mulher. Então, assim, foi caminhando aos poucos. Aí, assim, quando nós tivemos a liberdade para ter o primeiro beijo, foi algo assim tremendo, gente. E aqui o Bússola Cast é sexualidade, né? Quando eu a beijei a primeira vez, eu me excitei naturalmente, né? Então, eu falei, gente, o que é isso? O que é isso? Meu corpo respondeu. Aí eu falei, eu quero tudo isso. Eu vivi a minha adolescência com 35 anos de idade. Pensa, né? Fiquei doido. Então, assim, eu queria tudo que Deus tinha para mim. Mas Deus precisava remover a insegurança, o medo. Até que a gente estava caminhando para o casamento, né? Assim, estávamos noivos já. E uma fala da Cláudia, que ela fez na frente da casa dela, onde ela morava com uma amiga, me assustou. Ela falou assim, entra para tomar um café. Na hora que ela falou assim, entra para tomar café, eu sabia, ela está sozinha, talvez a amiga esteja lá. O que ela vai fazer comigo? Deu gatilho. Gatilho, de 20 anos atrás, porque foi um abuso que eu sofri há 20 anos atrás. Ela tentou, a namorada da época, tentou, não conseguiu, fui rotulado de viado. Então eu falei, não vou entrar, fiquei apavorado, vou terminar com ela. Você é atacado. Vou ser atacado, não vou dar conta. E era só um café. Mas aí eu contei para ela, falei, olha, o que você falou me gerou isso aqui. Paramos tudo, fui buscar ajuda terapêutica. Durante 6 meses caminhei em terapia, onde o medo foi trabalhado por causa do abuso, dos abusos, né? Então, assim, porque se eu casasse levando o trauma, o abuso, na noite de núpcias eu me trancaria no banheiro. Não ia dar certo. Ia ter um treco lá na... Então, gente, esta caminhada, hoje eu falo assim que em Cristo, Ele ressignifica tudo, tudo.
Não tem área que ele não ressignifique na vida de uma pessoa. E eu chego nesse local, né, hoje aí, à frente do Bússola Sexualidade, aqui na PIB Curitiba. Deus vai acrescentando, né? Tenho aprendido muito também, junto com a equipe do Bússola. E chego assim, eu cheguei no Bússola estando há 19 anos fora da identidade de homossexual. Agora são 24 anos fora daquele lugar. Então, assim, eu percebo que aquilo que era improvável se tornou provável. Então, assim, a minha esposa existiu porque eu me posicionei. Mas ela não existiria. As minhas filhas existem porque eu me posicionei. Então, assim, alguém trouxe a palavra, Saulo, a verdade está aqui. Se eu não fizesse isso, eu quero, a minha família não existiria. Ela seria improvável. Então, por isso que eu estou no Bússola, né? À frente do Bússola, porque não é só a questão LGBT que nós tratamos no Bússola, não é só isso, é Bússola Sexualidade, mas uma das frentes do Bússola é essa. Então, assim, sou muito grato a Deus por tudo que Ele fez na minha vida e Ele está fazendo e vai fazer ainda mais. Então, eu falo até, né, que aqui no livro tem uma parte dele que fala assim, o fim é melhor do que o começo. Deixa eu ver aqui. Está na página 154. Vou ler só um pedaço. Ele é bem curto, né? O fim é melhor do que o começo. Eu quero o bom desta terra, e você? Muitos me chamaram de louco por ir contra o padrão deste mundo. Mas Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Escolhe os pequenos para confundir os grandes. E deixo, né, para você que deseja mudança de vida, que está cansado de tudo que tem feito, saiba que há esperança. Enquanto houver vida, há esperança. O alvo é Jesus. Assim como Jesus me chamou pelo meu nome, Ele chama você também pelo seu nome. Então, assim, o fim é melhor do que aquele começo. Quando eu vejo, né, o que aconteceu dentro de um dos grupos de apoio do Bússola Sexualidade essa semana, o grupo de apoio Jordão. Lá no grupo de apoio Jordão nós acolhemos travestis e transexuais. Homens e mulheres que se arrependeram de ter mudado o corpo e querem voltar ao corpo de origem. E tem aqueles que ainda estão ali vendo, será que é mesmo? Será que eu vou me livrar disso? Né? Será que eu quero abrir mão? Aí aconteceu algo muito, muito tremendo ali. Que um rapaz que até então viveu como travesti, né, e vive como travesti, não vou trazer o nome dele aqui por sigilo, eu vou criar um outro nome. Então, assim, esse rapaz chegou e se apresentou como Maria na entrevista inicial. Então, eu fiz uma entrevista com ele para entrar no grupo e perguntei, por qual nome eu te chamo? Nós precisamos, como igreja, fazer isso, né? Eu não perguntei para ele assim, qual é o seu nome de homem que está lá na certidão de nascimento? Não me preocupei com isso agora. Eu perguntei para ele, como que eu posso te chamar? Me chame de Maria. Ok, Maria. Por mais que eu soubesse que era um homem, que é um homem que está ali, e que eu poderia assim pensar, mas eu estou mentindo para mim mesmo, não é Maria. Eu sei, mas ele não tem estrutura para entender isso agora. Ele se identifica com a Maria. Aí, nesse encontro que nós tivemos essa semana, nós falamos sobre o Salmo 139, como Deus nos criou dentro do ventre. E ali, eu perguntei para Maria, mas antes de perguntar para Maria, depois que eu li isso aqui, como que Maria foi formada no ventre, né? Esse participante do grupo, eu trouxe a reflexão do Zaqueu. Então, assim, eu falei assim, olha, eu vou te fazer uma pergunta, tá, Maria? Mas antes eu quero te trazer uma reflexão aqui. Talvez você já conheça a história do Zaqueu. Zaqueu era um homem de pequena estatura, alguns falam que era careca, não sei o que e tal, né? Não era muito amado pelas pessoas, porque cobrava impostos a mais, roubava das pessoas. Zaqueu ficou sabendo que Jesus ia passar na cidade.
que ele fez? Eu vou lá ver Jesus. Mas tinha tanta gente, e ele baixo, ele subiu na árvore. E ficou aí esperando Jesus passar. Quando Jesus passou, Jesus chamou Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Aí eu voltei para Maria. Maria, se você estivesse passando embaixo daquela árvore e você quisesse muito estar com Jesus, você queria ver Jesus, mas ele parou e te chamou pelo nome. Qual nome ele te chamaria, Maria? João. Qual nome, João? Você me autoriza, a partir de hoje, nós aqui do Grupo de Apoio Jordão, te chamarmos de João? Sim. Olha o passo que foi dado. Legal. Entende? Uhum. Então, assim, é isso aí. É o que a gente está fazendo. Sim. Entendendo o processo. Uhum. Mas é muito legal ver, né, a transformação da vida do Saulo, assim, ver que hoje ele é pastor, tá casado, que a mulher que ele colocou a listinha, 2 Sim. filhas, né? Então, acho que você não se imaginava que ia ser pastor, né? Acho que você nunca pensou nisso, né? Porque Olha, eu até tinha assustador. na hora que você falou, assim, né, que você falou o improvável, né, o improvável. E aí você, né, tá atuando no Bússola e, né, e já faz mais de 20 anos ali que você tá longe desse caminho, né, da homossexualidade. Teve algum momento que você se sentiu preparado, tipo, não, agora eu posso assumir um ministério ou eu preciso compartilhar a minha história? Como que foi esse processo, assim, de tipo, e agora? Vou virar pastor? Tô virando pastor, né? Até hoje é difícil para mim me ver nesse papel, nesse local. Tanto que em um congresso, seminário que a gente ia fazer, uma das aulas que eu daria é: eu, pastor? Por que eu, pastor? Pergunta. Porque aquele improvável, hoje, pastor, onde pessoas o seguem, né, onde cuida-se de pessoas, né? Então, em que momento? Eu deixei a prática homossexual no final de 99. E lá perto do ano 2002, eu entendo que foi por direção do Espírito Santo de Deus, porque eu estava na mesa, na sala, na casa da minha mãe, peguei folhas de papel de impressão lá, né, A4, e comecei a escrever minha história. Mas eu comecei a escrever de um jeito, gente, que eu colocava detalhes da minha infância, meu relacionamento com as minhas... Tudo isso que eu trouxe para vocês aqui, o pouco, eu coloquei ali. Nasci em Contagem, me confundiam com menina. Fui escrevendo minha história. Chegou no ponto assim que entrei na homossexualidade, saí da homossexualidade, mas eu escrevi até onde eu estava morando na casa da minha mãe. E escrevi e participava de seminários, congressos, ia nas igrejas, nos cultos, ia na Assembleia de Deus, culto pentecostal, um monte de coisa acontecia, ia na Batista, ia na Quadrangular, estava naquele momento. Depois que eu terminei de escrever, eu falei: o que eu faço com isso aqui? Né? Será que eu vou testemunhar nas igrejas? Aí, ok. Né? O que eu fazia? Eu trabalhava em banco, tempo integral, parcial, eu ia para igrejas que me chamavam para poder testemunhar. Então eu falei: ok. Então comecei a testemunhar, coloquei na internet. Na época não tinha WhatsApp, era e-mail. Ou um negocinho que fazia barulho, assim, não lembro o nome daquilo. Era um aplicativo muito Paulo na época. Não era o MSN, antes do MSN, não era? ICQ, alguma coisa assim? Parecido com esse ICQ aí. Faria lá o negocinho, né? Eu usava aquilo ali, né? E as pessoas começaram a buscar ajuda, porque se identificavam com a minha história. Eu posso dar um sentido àquilo que eu passei? Eu falei: que joia! As pessoas estão buscando ajuda porque estão se identificando com a minha dor, elas não querem estar lá, estão sofrendo também, e estão vindo. Aí eu comecei a pensar, fazia palestra, mas estava no banco, não tinha como aconselhar, porque o aconselhamento, você mexendo nessa área o tempo todo. Uhum. Todo dia você está aconselhando alguém, e eu não tinha esse tempo disponível. Aí pensei: nossa, será que um dia eu vou ser pastor?
né? Será que eu chego nesse lugar? Porque para mim, pastor é aquele cara que está definido, está decidido, o cara está resolvido. Já nasceu carimbado, já, né? pastor. Nasceu, Carne. o cara está resolvidaço com a vida dele, com a sexualidade dele, com tudo. Tudo perfeito, né? Mas eu não, eu vim desse frangalho, o que sobrou? Mas eu percebia que as pessoas vinham para me ouvir. Porque do mesmo jeito que eu saí, outros queriam sair de lá. Aí pensei, lancei um nome lá para aquilo que eu fazia, Fonte de Jacó. Então, o seminário que eu vou fazer vai chamar Fonte de Jacó, porque a mulher samaritana, ela foi acolhida por Jesus e teve a vida dela ressignificada. E as pessoas que vêm da sexualidade querem ter a vida ressignificada. Até aqui, Fonte de Jacó, né? Eis que surge um grupo de apoio para mães com filhos que estão se assumindo LGBTs. Eu falei, então vai ser Fonte de Jacó, é um grupo de apoio. Então, o Fonte de Jacó virou um grupo de apoio que acolhe pais e mães que estão com filhos se assumindo homossexuais LGBTs. E os pais querem ajuda para lidar com isso. E hoje o Fonte de Jacó é um grupo de apoio dentro do Bússola Sexualidade. Mas houve um tempo que saí do banco, fiquei desempregado 9 meses, fui trabalhar depois num restaurante, que eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar num restaurante. Inicialmente era para cuidar das finanças, né, da área financeira, aí veio o RH, veio a gerência do restaurante, eu ali trabalhando, fazendo o meu papel, entrei em crise, o que eu estou fazendo aqui? Com tudo isso que eu aprendi, com tudo isso que eu já sei que eu tenho, estou aqui, evangelizei quem eu pude lá dentro. E alguém falou assim, Saulo, por que você não marca um horário com um pastor e vai conversar para saber como que é essa caminhada numa igreja? Eu falei assim, pode ser. Aí fui com um, não deu certo, a agenda não bateu. Aí alguém falou assim, o Aramis que estava lá ontem, o Aramis que me convidou lá tempo atrás, lá no banco, para eu ir na casa dele na célula. Vai lá conversar com o Pascoal. Olha. Né? Aí eu falei, vai levar 2 anos. Aí liguei aqui para, na época, a Nelita, né, secretária do Pascoal. Em 1 semana tinha horário com o Pascoal. Nossa. Sorte, hein? Isso é difícil, né? É Deus, né? Mas aí Deus estava nisso aí. É. Quando eu vim, eu pedi para sair mais cedo do trabalho, lá no restaurante, vim falar com ele. Ele abriu a porta ali e veio na minha direção. Parecia que ele já sabia que eu estaria ali. Eu fui o Pascoal, né, vim aqui conversar com o senhor. Ele já sabia que eu iria conversar com ele. Quando nós sentamos, eu comecei a falar de como eu estava, que eu precisava de orientação para a minha vida. Aí ele, vamos sonhar juntos? Eu falei, vamos. Né? Vamos sonhar, quem sabe, né, ele já me conhecia, sabia, né, da minha caminhada, quem sabe você possa nos ajudar aqui na igreja a ter algo para essas pessoas, né? Saí daqui com um sonho. Aí de novo, voltei, veio a Cláudia conversar com ele pediu para falar com a Cláudia, ouviu a Cláudia. Aí as coisas foram acontecendo. Mas eu pensei, para mim está tudo bem, missionário, né? Ou temos aqui o Saulo que cuida dessa área na igreja, mas foi algo além do que eu imaginava. Você pode entrar como ministro. Eu pensei, nossa, que medo, pensei, né? E aconteceu. Aconteceu numa pandemia, no meio da pandemia, o Bússola Sexualidade. Está aí com um monte de ações hoje. Então hoje eu falo, eu pastor, Deus, eu não sou digno. Eu sou miserável demais, Senhor. Olha o que eu fiz da minha vida. Às vezes eu sou mal-humorado, Deus. Sabe, às vezes eu estou irritado com as coisas. Tem coisas na minha vida que eu preciso acertar. E eu, pastor, mas olha aquele lá, o cara está mais certo do que eu. Parece que teve a vida mais certa. Não, eu, pastor. Então assim, eu ainda estou assumindo esse local. Eu não digeri ele ainda. E resultou o quê? Eu decidi dar um sentido àquilo que eu vivi. Você, Victor, pode dar sentido àquilo que você viveu, você está dando sentido. A Bianca pode dar sentido. Aqui o resultado do sentido é o livro. Homossexualidade, um olhar além do arco-íris. Eu estou dando sentido ao meu sofrimento, estou dando sentido à minha dor, eu estou dando sentido àquilo que eu vivi,
e gerando esperança para aqueles que não têm esperança. Então, se eu estou neste local, não é porque, ai, que maravilha, eu sou o pastor, eu sou o ministro, né? Não, é porque eu decidi dar sentido àquilo que eu passei. Então, quando eu vou em um lugar e eu vejo que ali tem pessoas que estão angustiadas, precisando ouvir uma palavra de esperança, para elas saírem daquele lugar, é isso aí. Então, hoje, chego nesse local, né? É muito legal ver, né? Eu sempre tratei o Saulo como Saulo, né? Porque quando eu fiz o curso de noivos para casar com a Nicole, aqui na Pio, a gente fez o curso de noivos, daí falaram, conversa com o Saulo, eu queria ajeitar umas pontas soltas na vida, né? Beleza. Mas na minha cabeça é o quê? Tipo, tem algum voluntário maluco aí da igreja, um cara aí que mal e mal sabe o que tá fazendo, vamos lá. Eu queria conversar com aquele Paulo Gouveia, acho que é isso o nome dele, Paulo Gouveia. Né? Eu queria falar com o cara, eu queria acertar lá. Mas daí fala com o Saulo, beleza, tá, vamos, né? Eu tô precisando de ajuda, o que aparecer aí, vamos, né? Daí depois conversei com o Saulo e descobri, o cara é pastor. Mas eu nunca tratei o Saulo como pastor. Eu sempre tratei o Saulo como Saulo, né? Como pessoa, indivíduo, né? Como amigo, né? Às vezes eu falo, cara, às vezes eu converso com você como meu líder. Às vezes eu converso com você como meu pastor. Às vezes eu simplesmente converso com você como amigo. Tipo, a gente chegou mais cedo, sentamos no sofá e ficamos conversando sobre a vida. Falei sobre o meu filho, o Saulo falou sobre a experiência dele, e assim vai indo. Acho que isso é legal, né? De sentar, conhecer quem que é o Saulo, qual que é a história do Saulo. Porque acho que é justamente esse o propósito do SolaCast. Né? A gente convive tanto com as pessoas, tem tanta bagagem legal para trazer, né? Sair um pouco da figura de pastor, né? Isso. Que no momento que, na minha opinião, você chama a pessoa de pastor, pronto, você acabou, você não tem mais o lado humano. Tipo, você meio que coloca a pessoa num pedestal, assim, né? Igual o Pascoal, tipo, se o Pascoal, você quase reverencia o cara, né? Tipo, o Pascoal é top, né? Mas, tipo, essa questão de humanizar, assim, quem é o Saulo, né? Esses dias eu mandei mensagem pro Saulo, falei, como que você tá? Ele falou, tô cansado e tal. Eu falei, eu também, tô cansado também. Né? Isso é bacana. Sim. De poder conhecer a história, né? E eu tenho certeza que muita gente que está assistindo o podcast também agora, entender que da mesma história que o Saulo tem, mesmo trajeto de vida que Deus transformou, eu acho que Deus pode transformar, não somente acho, eu tenho certeza que Deus pode transformar. Sim. E Deus pode fazer muita coisa boa na vida, né? Inclusive aproveitar para fazer um merchan, né? Então você que está assistindo, se quiser comprar o livro do Saulo, você consegue comprar pela editora Cleary, né? Ou pode entrar em contato direto com o Saulo, fazer aquisição do material, né? Tem a história dele aqui e vale muito a pena ter o livro, apoiar também o trabalho do Saulo. Se não me engano, uma parcela da renda vai para o ministério. Para o Bússola Sexualidade, para o grupo de apoio Jordão. Sim, então você não somente ajuda o Saulo com as despesas do material, mas você ajuda o ministério, né? Inclusive, se quiser aproveitar, divulgar os horários, as datas do ministério, para quem estiver ouvindo e quiser participar ou quiser recomendar para alguém também, está o espaço aberto para participar, né? É bom as pessoas saberem que, primeiro, né, é Bússola Sexualidade, não é Bússola LGBT. E dentro do Bússola Sexualidade tem várias ações. Escola de Sexualidade EAD, está dentro de uma plataforma, ciclo de palestras, a moldura de Deus para a família, precisamos trabalhar com a prevenção. E estamos aí construindo outras frentes também. Porém, em se tratando de pessoas que estão em sofrimento, que buscam ajuda, não estão encontrando, que estiveram angustiadas um dia como eu estive, nós temos vários grupos de apoio com diferentes temáticas, né? Rapidamente, o grupo de apoio Identidade acolhe homens e mulheres que livremente buscam ajuda porque estão em conflito na identidade sexual. O grupo Fonte de Jacó, que acolhe pais e mães com filhos que estão se assumindo LGBTs. Sexualidade Masculina, que acolhe homens que querem deixar vícios sexuais. Vaso de Alabastro, mulheres que querem deixar vícios sexuais. O Jordão, que acolhe travestis e transexuais. Mas entendam que todas as pessoas que nos procuram, elas vêm por livre e espontânea vontade.
elas querem ajuda, elas querem receber ajuda, elas querem ressignificar a sua história. Então, esses grupos de apoio estão aí no Bússola para ajudar nessa caminhada. Acontecem em várias datas, né? Vários horários, inclusive. Tem um grupo presencial que acontece na PIB, os outros são todos online, facilita a participação. Então, se essa palavra chegar no seu coração, você que está sofrendo, que precisa de ajuda, precisa ser ouvido, você pode fazer contato com o Bússola Sexualidade. Deixo o WhatsApp do Ministério, que é código 41 Curitiba 99921 3382. Esse é o contato do Ministério. Nós passamos as informações, mas que Deus te abençoe, que você tenha a oportunidade de usar esse conteúdo que você ouviu aqui de alguma forma. Seja você pastor, líder, professor ou alguém que está buscando ajuda, que Deus te abençoe e que você use de alguma forma esse conteúdo. Amém. Agradeço o Victor, a Bianca, né, por esse podcast aí, né, fazer acontecer. É isso aí. E a gente vai deixar na descrição aqui do vídeo também o link para compra do livro, né, o acesso ali também às redes sociais do Bússola para você conhecer um pouco mais e o telefone de contato também que o Saulo mandou, né, para que você tenha mais fácil acesso aí também a essas informações. Perfeito. É isso aí. Obrigado. Saulo, muito obrigado por participar, obrigado por aceitar o desafio. Obrigado por aguentar a gente aí também. Por se expor, né, topar e abrir a sua história, falar um pouco mais sobre você aí, em detalhes também. Não, eu que agradeço. Foi um imenso prazer. Eu que agradeço. Obrigado.